Paz, Senhor, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Quem está feliz com o Senhor? Amém? Deus é bom demais. Se você abrir o seu coração, hoje já podia ir embora agora, já, porque Deus já fez bastante coisa. Não fez? Aleluia. Falta mais um pouquinho agora. João 1, versículo 13. Amém? Versículo 13 diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam juntos a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Hoje, quando eu estava em casa, eu estava conversando com a pastora, a Fabiana, que eu tinha recebido a mensagem do pastor que eu ia trazer a palavra, e aí eu fiquei pensando, a gente estava conversando, e até na semana passada a gente fez uma brincadeira. Eu acordei, e eu falei assim: eu estou precisando de boas notícias. Porque normalmente ela que me fala isso. Fala: nossa, hoje eu estou precisando de boa notícia. Me conta alguma coisa boa. E quando a gente começou a conversar, ela me falou: olha, eu ouvi uma palavra, né, eu tinha vindo na feira, aí eu passei na casa da avó, e aí eu voltei para casa, e ela falou: olha, eu ouvi uma palavra hoje falando sobre notícia. E aí a gente ficou conversando um tempo sobre esse tema, e Deus colocou no meu coração algo referente a isso, referente à notícia. E a gente vê que na situação de Jó, irmãos, foi uma situação bem difícil. Ele estava ali tranquilo, assim como muitas vezes na nossa vida a gente tem momentos de tranquilidade, momentos que a gente está descansando às vezes, e de repente veio uma notícia ruim, veio uma outra notícia ruim, veio uma outra pior ainda, e cada um que chegava, cada mensageiro que chegava era uma notícia ruim. Aleluia. E Deus colocou no meu coração uma pergunta: como é que nós reagimos quando nos surge uma notícia ruim? A notícia ruim, irmãos, ela é uma ferramenta do diabo para fazer com que eu e você fiquemos, primeiro, desanimados. Quando você recebe uma má notícia, na hora você desanima. Perdi meu emprego. Você desanima. Meu filho está doente. Desanima. Morreu alguém. Desanima. Fica triste e desanima. E eu fiquei imaginando a situação de Jó. Porque ele estava numa situação, irmãos, que ele não tinha pecado. Ele não tinha feito nada errado. Ele temia a Deus, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus. Ele andava exatamente da maneira com que Deus gostaria que ele andasse. E de repente veio alguém sobre a casa dele e deu uma má notícia. Ele acabou perdendo os seus animais, ele foi perdendo as suas propriedades, ele perdeu a sua família, ele perdeu todos os seus bens. Aleluia. Ele perdeu a sua saúde. Mas ele não perdeu uma coisa, que é o mais importante. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Quando nós, irmãos, recebemos uma má notícia, nós temos que apegar a nossa fé em Deus. Se aproximar cada vez mais. Porque o diabo ele usa uma situação realmente para querer te destruir. Ele estava fazendo tudo direitinho. Não era castigo de Deus, não era prova, não era tentação. Na realidade, era um processo de exaltação. E talvez você está passando uma situação na sua vida que você não está entendendo o que está acontecendo. É uma notícia ruim atrás da outra. Aleluia.
Deus olhou para Jó e falou, é um tempo de exaltação. Eu não sei aquilo que você está passando, irmão. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Mas eu tenho uma notícia para você. É para tempo de exaltação na sua vida. É para tempo de você glorificar o nome do Senhor, de você se apegar nele e verdadeiramente glorificar ele. Ele passou por uma situação totalmente difícil e adversa. E a Bíblia diz que a mulher dele chegou diante dele e viu que ele estava ali adorando a Deus ainda. E ela olhou para ele e falou, olha, você ainda retém a sua fé? E ele olhou para ela e falou, olha, mulher, tudo que eu recebi de Deus, de bem, eu guardei e usufrui muito bem. Não poderia rejeitar o mal que me apareceu agora. Ele continuou, irmãos, persistiram em adorar a Deus, ainda que não lhe restava nada, ainda que até a sua mulher duvidava agora da sua fé, mas ele se propôs no seu coração continuar adorando a Deus. O que Deus quer falar para você hoje, irmão? Aleluia. Que para a boa notícia chegar na sua vida, existem alguns processos que você precisa passar. Quem está precisando de boa notícia? Quem está precisando de muito boa notícia? Quem está precisando de milagre? Aleluia. A boa notícia está chegando hoje na sua vida, irmão. E Jó, ele passou aquele processo difícil. Mas se você analisar como terminou a sua vida, a Bíblia diz que quando ele terminou todo o processo na sua vida, que ele precisou então traduzir o versículo para a sua realidade. Porque servir a Deus, irmão, na teoria é muito fácil. Todo mundo sabe que tem que orar, todo mundo sabe que tem que jejuar, todo mundo sabe que tem que criar altares diariamente diante de Deus, todo mundo sabe que tem que ler a palavra, todo mundo sabe que tem que se consagrar, que tem que se santificar. Mas na prática a teoria é outra. Porque na prática muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente se atrapalha no caminho. Muitas vezes a gente desanima com a notícia. Se a gente tivesse desanimado na primeira má notícia, como que seria? Ainda tinha 3 mensageiros, 4, para chegar ainda a dar mais outra má notícia. Não importa a notícia como ela vem. Importa como é que você reage com ela. É isso que Deus quer mostrar para você hoje, que você precisa aprender a lidar com as situações, porque a boa notícia, ela não tarda a chegar na sua vida. Quando ele terminou de ser provado, Deus olhou para ele e falou, olha, é mais um pouco de prova pelo dobro da bênção. Tudo aquilo que ele tinha foi dobrado na sua vida. Você quer tudo dobrado na sua vida, irmão? Persista em adorar ao Senhor. Foi isso que Jó fez. E eu vou passar aqui algumas pessoas para nós analisarmos como que o processo da boa notícia chega até nós. Porque eu perguntei, quem quer boa notícia? Só diminuiu? Quem quer boa notícia? Amém. Eu imagino que nessa situação que ele estava passando, ele estava esperando desesperadamente por boas notícias. Mas os amigos que chegaram ali para aconselhar, para ajudar, primeiro chegou para ajudar, porque o que você espera de um amigo é uma ajuda. Mas os amigos, na realidade, começaram a repreender, falaram, olha, você precisa botar sua casa em ordem, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você pecou, você deve ter feito alguma coisa errada. Por quê? Porque as pessoas, elas não te conhecem, irmão. As pessoas, elas conhecem o seu exterior, mas não conhecem o seu interior. E eu acredito que Jó ali, ele estaria ouvindo tudo o que ele estava falando, mas dentro dele, ele sabia o que ele precisava oferecer para Deus. E foi por isso que quando a mulher chegou diante dele, ele continuou adorando. Porque ele precisava esperar o tempo da boa notícia. Ele não quis se precipitar em falar nada, em reclamar de nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele terminou de ouvir as notícias, ele rapou sua cabeça, ele trocou as suas vestes, ele colocou pano de saco, ele se humilhou diante da presença de Deus. Porque ele sabia que o único que poderia ter uma boa nova era o Senhor. Não importa a situação que você está passando, irmão. Não importa a situação do país. Se você analisar umas notícias aí atrás, as semanas atrás, que coisas terríveis, a gente olha pelo nosso país e fala, cada dia uma notícia pior. Cada dia que passa uma notícia ruim. Foi rebaixado no grau de investimento, que é uma nota muito importante para o país em matéria de crescimento, de confiança dos outros países. Notícia de corrupção, cada dia que passa. E a gente vê que, na realidade, ali é um conchavo atrás do outro para se você quiser uma boa notícia.
Se você quiser alguma coisa boa, né, tem que se prender, tem que fazer acordos, tem que se sujeitar a sujeiras, tem que perder princípios, tem que perder valores. E a gente olha para o nosso país, a gente vê uma decadência. Mas se a igreja, hoje, que está ouvindo essa palavra, se levantar verdadeiramente como guerreiro diante da presença de Deus, você é o único que pode mudar a história desse país. É só você, irmão. Porque quando Pedro estava preso na cadeia, a igreja estava o quê? Não. Estava passeando no shopping. A calor, estava na praia. Hoje está calor, né? Estava procurando um lugar com ar-condicionado, com a brisa, ou deitado na rede. Eu estava numa jacuzzi lá em Maceió, igual o Natal outro dia, está fazendo inveja aí. Chique. Era assim que a igreja estava, irmãos? Não, a igreja ela estava persistindo em oração. Ela não estava orando só. Ela estava insistindo até que ela encontrasse a vitória. Quando você recebe uma má notícia, irmão, você tem que insistir, persistir, continuar adorando a Deus, porque a boa notícia ela vai vir. E quando ela chegar na sua vida, não vai dar tempo nem de você lembrar o que você passou. Porque você vai ter um único tempo só para adorar a Deus. Só para glorificar o nome dEle, para olhar e falar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena continuar na Tua presença. E a gente vê, irmãos, que pessoas passaram por grandes situações difíceis até que chegasse uma má notícia. E eu fiquei analisando algumas pessoas e eu tirei algumas coisas que eu acho que é importante eu e você ter. No caso de Jó, a gente vê que ele manteve a sua fé. Repete comigo, ele manteve a sua fé. Aleluia. E aí eu fiquei pensando em alguns homens de Deus, e Deus, conversando com a Fabiana, Deus me deu uma história que eu lembrei e falei que é sensacional. Né, de Gideão. Gideão, irmãos, a gente sabe a história. E a gente sabe que ele foi chamado por Deus, um anjo apareceu para ele e falou, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Você foi levantado agora para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. O povo ali sofria, preparava todas as coisas, plantava tudo bonitinho, colhia. Na hora de usufruir de todo o seu trabalho, o diabo vinha aí, roubava. O diabo vinha aí, usurpava tudo aquilo que eles tinham preparado. E a Bíblia diz que um anjo chegou então diante dele e falou, olha, Deus te chamou para que você pudesse então libertar esse povo. E a Bíblia diz que ele ficou meio preocupado, porque era um exército terrível, né? Tudo que eles tinham que fazer era escondido, né? Ele estava malhando trigo lá no lagar, que era o lugar onde tinha que se trabalhar com uva, ele já estava misturando todo o trabalho para fazer tudo escondido, para despistar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele então fez algumas provas com Deus, 3 provas com Deus, e ele persistiu em chegar, ele separou todo o seu exército, e o seu exército tinha 32 mil pessoas. Aleluia. 32 mil pessoas. Eles iam lutar com um exército de 180 mil. Né? Estavam um pouquinho em desvantagem, mas tinham bastante pessoas ali. E a Bíblia diz que Deus então falou para ele, olha, você precisa tirar os covardes. E do meio daquele povo de 32 mil, uma simples pergunta, irmãos. Olha como o diabo é, uma simples pergunta. Quem é covarde? Foi essa pergunta que Deus fez. Quem é covarde? 22 mil daquele exército voltou atrás. Sobraram então 10 mil. Acho que Gideão olhou e falou, 10 mil, estava 1 para 6, 1 para 18. Estamos na briga ainda, dá para a gente lutar. E Deus olhou para ele e falou, olha, Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente aí. E aí quando eles estavam parando para beber água, Deus deu uma estratégia e falou, aquele que se joelhar, você manda tirar fora. Quantos voltaram? 9.700. Vou te ajudar na conta que começou a ficar difícil. 300 homens agora era o suficiente para vencer um exército de 180 mil? Não? Ficou bem mais difícil, né?
E Deus, ele gosta de coisa difícil, irmão. Fala para o seu irmão, Deus, ele gosta quando o negócio fica difícil. Mal 300 pessoas dava para combater ali, Deus falou para ele assim, olha, ninguém vai usar espada. Ninguém vai usar escudo. Ninguém vai se proteger. De repente, irmãos, eu fico analisando a vida de Gideão. O anjo chegou para ele e falou, você é um varão valoroso. Foi uma ótima notícia. Olha, Deus olhou para mim e viu que eu sou valoroso. Mas de repente começou a ficar meio difícil a notícia. Muita gente, tira os covardes, número diminui. Tira aqueles distraídos, número diminui. Tira as espadas. Tira os escudos. Aleluia. A boa notícia para chegar para Gideão, irmãos, tinha uma estratégia de Deus. A boa notícia para chegar na sua vida não depende do seu poder, não depende da força que você tem, do exército que está, porque a vitória quem dá é Deus. É Ele que vai determinar se você precisa vencer ou não. É Ele que estava levando Gideão pelo caminho. Não importava quantas pessoas estavam lá. O que importava é quantos precisavam festejar. Qual a situação que você está passando, irmão? É notícia ruim atrás da outra? É dificuldade atrás da outra? Aprenda a permanecer. Deus fez de Gideão alguém que era covarde. Se você ver a história, ele era extremamente covarde. Mas Deus fez dele verdadeiramente um varão valoroso. Porque a Bíblia diz que Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Deus determinou algo sobre a sua vida, irmãos, é para que você insista, para que você persista. Porque na má notícia, irmão, é que surge a oportunidade do milagre acontecer na sua vida. É na má notícia que Deus começa a te dar força. É na má notícia que Deus te transforma num guerreiro. É na má notícia que você vira um valente. Porque é nessa hora que você reconhece que você não pode nada, que Deus é que precisa assumir o controle da sua vida. Aleluia. Deus, ele sabe como trabalhar para a boa notícia chegar na sua vida. Talvez você está passando num processo e às vezes está demorado. É porque Deus precisa aperfeiçoar algo para chegar na sua vida, irmão. Porque a boa notícia não pode ser como é a boa notícia do mundo. Ela chega, vai embora. A notícia do mundo ela é temporal, mas as notícias de Deus, elas são eternas. Porque aquilo que Deus promete para você dura para sempre. Ela não é hoje e amanhã Deus muda de ideia. Não, Deus ele permanece para sempre. Ele vê a situação que você passa. Talvez você fale, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou angustiado. A Bíblia diz que o povo de Israel estava 430 anos escravo, sofrendo, gemendo, alguns até murmurando já. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus ele é um Deus que ouve o sofrimento. Deus ele ouve o tempo da angústia. Deus ele ouve o clamor do necessitado. E a Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Moisés. E falou, Moisés, você vai ser o libertador do Egito. Você vai receber isso porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto o sofrimento, a dificuldade que eles passam. Aleluia. Mas está chegando o tempo da boa notícia. Está chegando o tempo da boa notícia, Moisés. O povo não entendeu, porque a primeira coisa quando Moisés chegou lá foi uma negativa. De repente foi o dobro do trabalho agora, vocês vão ter que trabalhar dobrado, se vocês quiserem adorar a Deus. O diabo sempre insiste em permanecer na má notícia. Aleluia. Mas Deus é o que cria estratégias da vitória. Deus é que cria, irmãos, o caminho, aleluia, da boa notícia. Fala para o seu irmão, você precisa seguir o caminho da boa notícia. Aleluia. Deus levantou Moisés, irmão. Era alguém que já estava preparado para fazer a obra de Deus? Sim ou não? Não, sim. Não. Ele não estava preparado para fazer a obra. A Bíblia diz que ele ficou 40 anos no Egito também. Só que ele vivia do outro lado. Quem tem acompanhado os 10 mandamentos, né? Na Record, propaganda grátis. Viu ali um pouquinho da história? Ele ficou 40 anos, irmãos, no Egito. Mas quando ele descobriu
verdadeiramente o propósito de Deus na vida dele. Ele ficou 40 anos sendo tratado no deserto, sendo aperfeiçoado no deserto. Não foi um dia, não foi 2, não foi um ano, não foi 2, não foi 3, não foi 10. Foi 40 anos sendo tratado no deserto. Mas um dia a boa notícia chegou. Então eu não sei quanto tempo você precisa ser tratado, irmão. Eu não sei se você está no deserto. Eu não sei se você olha para a situação e só vê poeira. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus tem um tempo para acabar o deserto. Porque quando Moisés foi formado lá, ele saiu verdadeiramente o libertador. Aí chegou a hora de Deus agir. Talvez você está passando, irmão, não entende. Mas é porque Deus quer que você, quando sair de lá, você vai ser um guerreiro diferente. Você vai ser alguém que tem coragem, que não teme, que apenas confia em Deus. O exemplo de Moisés, irmãos, é porque a boa notícia para chegar na vida dele, precisava que a presença de Deus fosse exclusiva. Ele falou: Senhor, eu posso fazer qualquer coisa que você quiser, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não vou para lugar nenhum. Será que quando você escolhe o seu caminho, você coloca Deus para andar junto com você? Ou você escolhe o seu próprio caminho? Aprenda com Moisés, irmão. Ele permaneceu e ele foi portador da boa notícia. Alguns escolheram o caminho que eles queriam seguir, e a Bíblia diz que morreram todos no deserto. Foi trocada a geração inteira, porque aquela geração inteira não confiava em Deus. Confiava nos seus próprios caminhos, nas suas próprias escolhas. Moisés nos ensina que você precisa andar onde anda a presença de Deus. É onde Deus está, irmão. É o lugar mais importante para você estar. É por isso que a Bíblia diz, o salmista diz que melhor um dia nos seus atos do que em outras partes 1000. Não importa, irmão, passar 1000 dias em outro lugar. Se você passar um diante da presença de Deus, é a coisa mais gloriosa que tem. Porque você fica livre de preocupações, você fica livre de problemas, você fica livre de justificativas, você fica livre de pecados, você fica livre das trevas, e só reina na sua vida a luz. Aleluia. É glorioso, irmão, você analisar a vida de Moisés. Então a gente viu com Jó, irmão, você precisa manter a sua fé. A gente viu com Gideão que a boa notícia não depende do meu poder, daquilo que eu posso, mas do que Deus pode. Com Moisés a gente aprende que onde for a presença de Deus, é onde eu quero estar. A gente vê que hoje o mundo ele recebe muita má notícia, porque agora ele escolheu andar por vontade própria. Ele começou a colocar Deus de lado. Eu não preciso da sua opinião, eu não preciso saber o que você acha, eu não preciso saber do que você gosta. Aleluia. Ele está recebendo muita má notícia, irmãos, e nós também. Né? Nós vivemos nesse mundo. Mas é porque a boa notícia está chegando. O grande dia da boa notícia está chegando. E é por isso que nós precisamos entender tudo aquilo que precisa na nossa vida ser tirado hoje, para que verdadeiramente eu participe dessa boa notícia. Porque a Bíblia diz que será um dia glorioso para quem subir. Mas vai ser um dia terrível. O mais terrível que já existiu para quem ficar. Por isso que hoje o convite para você não é da má notícia. Hoje o convite para você é para que você participe da boa notícia. E se você continuar lendo a Bíblia, irmãos, eu li aí e achei outro homem poderoso. A Bíblia não fala muito dele, muitas histórias, né? Fala um pouquinho, que é o rei Ezequias. Ele tem uma história marcante a respeito de quando Senaqueribe foi enfrentar o povo de Israel, onde ele era rei. Mas o que eu gostaria de falar é algo que está lá em Isaías 38. A Bíblia diz que Deus chamou o profeta Isaías e falou: olha, você vai lá na casa de Ezequias, lá no palácio. Chama o rei e fala: olha, hoje, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Já pensou alguém chegar para você e te dar essa ótima notícia? Primeiro, põe tua casa em ordem. Segundo, você vai morrer. Não vai viver. É uma notícia dura, hein? Primeiro que o profeta teve muita coragem, porque olha, para dar uma notícia dessa. E a Bíblia diz que ele fez
É o que todo mundo faz. Ficou desesperado, ficou angustiado, ficou preocupado, levantou, ficou andando para lá e para cá. Amém? Não. A Bíblia diz que ele virou seu rosto. Ele estava doente, estava deitado na cama. A Bíblia diz que ele virou seu rosto para a parede e ele fez uma oração. Ele falou: Senhor, lembra-te que eu andei nos teus caminhos. Lembra-te que eu te servi. Lembra-te que eu fiz a tua vontade. Lembra-te que eu fiz isso. E ele foi lembrando coisas que ele colocou diante de Deus. E eu fiquei pensando o que poderia ser isso. Porque quando ele terminou a oração, o profeta já tinha ido embora. Mas ele nem tinha chegado no fim do quarteirão. Deus falou para ele: olha, volta lá. Volta lá porque eu ouvi uma oração. Não foi uma oração feita com a boca, mas foi uma oração feita com o coração. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, ele se lembrou de tudo aquilo que Ezequias tinha feito. E falou para o profeta: vai lá e fala para ele que porque ele orou e porque ele foi leal a mim, 15 anos eu acrescentarei na vida dele. Aleluia. E eu aprendo com esse homem, irmãos, que lealdade e oração, ela garante a boa notícia na sua vida. Era algo que era impossível, que Deus tinha determinado. Mas se você crê e abrir o seu coração, Ele pode mudar a situação. Você precisa ser leal. Porque ele tinha algo para falar para Deus: Senhor, eu fiz isso. Eu fui leal a Ti. Eu fui fiel a Ti. Eu cumpri o que você mandou. E ele orou, irmão. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Você precisa crer. Você precisa ser leal a Deus. Então perceba que os grandes homens de Deus, irmãos, primeiro eles têm uma má notícia. Mas a má notícia não muda a vida dele. A má notícia não muda os seus valores. A má notícia não mudou os seus princípios. Eles não precisam fazer conchavo com ninguém. Pelo contrário, eles precisaram se lembrar que Deus é que precisa estar à frente de todas as coisas. Você tem sido leal a Deus? Você tem orado para garantir uma boa notícia na sua vida? Ore, irmão. Persista. Os dias são maus. Aleluia. Porque o grande dia vai vir. O mundo está olhando somente as más notícias. Se você analisar, eu falei na semana passada, a respeito do que acontece lá no Oriente Médio, coisas terríveis. Eles incendiam igrejas. Eu falei até de uma igreja, 200 pessoas, 200 irmãos nossos. Eles fecharam a porta da igreja, trancou todo mundo lá dentro e meteu fogo. É o povo só que gosta da má notícia. É o povo que gosta da má notícia. Aí o diabo é que gosta da má notícia. Ele gosta de ver o crente chorando. Ele gosta de ver o crente se lamentando, desanimado. Fala, também não vou fazer mais nada. Parece que não acontece nada na minha vida, então é melhor parar. Melhor desanimar. Melhor deixar de vez. Aleluia. Seja leal a Deus, irmão. Não importa a prova que você passe. Não importa a luta que você passe. Aleluia. Porque Deus é o único que pode mudar a sua vida hoje. É só Ele. Assim como Ele mudou o cativeiro de Ezequias. Morte tem solução, irmão? Morte tem solução? Tem. Estava determinada a morte dele. Uma oração mudou o cativeiro. Uma oração, uma palavra que sai da sua boca, muda a história. Uma palavra que sai da nossa boca, irmãos, muda cativeiro, muda circunstâncias, muda situações, porque Deus, Ele transforma todas as coisas. Porque Deus, Ele é Deus de novidade. Deus, Ele gosta de boa notícia. Quando Ele foi enviar Jesus, alguém primeiro recebeu uma boa notícia. Quem foi? Maria. O anjo chegou para ela e falou: olha, salve a agraciada. Porque você foi escolhida para gerar hoje o Salvador. Ela não entendendo nada, falou para o anjo: como? Sou virgem. Não conheci nenhum homem. E a Bíblia diz que Deus falou para ela, o anjo falou para ela: você foi escolhida porque o que vai ser gerado no teu ventre é do Espírito Santo.
Aleluia. Ela recebeu uma boa notícia, irmão. Para o mundo ali era uma má notícia, porque de repente José, quando ele recebeu essa notícia, olha, Maria está grávida. Falou, mas eu não fiz nada, nem encostei nela. Né? Provavelmente ela me traiu. Né? Então, se você analisar a situação de Maria, era uma má notícia no começo. Mas se você olhar por outro lado, irmão, foi a única mulher no mundo que Deus olhou e falou, você tem a capacidade de gerar meu filho. Oh, coisa gloriosa isso. Deus olhar no mundo, irmãos, procurar no mundo e olhar e falar, achei você. Achei você. Achei você. Achei você para fazer a minha obra. Achei você para ser o meu guerreiro. Achei você para levar a minha palavra. Achei você para cuidar de almas. Achei você para ser um pastor de ovelhas. Achei você para mudar a história do mundo. Achei você. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus ele fica procurando. Assim como um dia ele achou Jó. Ele até esnobou. Olhou para o diabo e falou, ó, você viu? Não foi o diabo que foi tentar Jó, não. Foi Deus que olhou e falou, olha, você viu. Presta atenção nele. Repara nele. Aleluia. A pessoa, que coisa gloriosa, irmão. Deus te escolher. É coisa tremenda, é coisa linda, é coisa maravilhosa. Quando você começa a pensar nas coisas de Deus, irmãos. E a gente vê a grandeza dele. O que ele fez. Eu fiquei pensando a respeito de Davi. Aleluia. Ele era o largado. Ele era esquecido. O menor da casa do pai. É assim que as pessoas olhavam para ele, um desprezado, um coitado, era o baixinho. Né? Quem é baixinho sabe a dificuldade que é, irmão. Eu já passei muito isso, só o sangue. É sempre deixado de ladinho lá, um esquecidinho. Mas a Bíblia diz que as pessoas tinham essa visão dele, mas ele tinha uma visão diferente. Ele era fiel ao pai dele. Ele obedecia às ordens do pai. Ele era o único dos irmãos que cuidava das ovelhas. Ele era o único dos irmãos, de tantos guerreiros e fortes que tinham, só ele tinha derrubado um urso. De tantos fortes e valentes que tinham, altos, poderosos, só ele tinha derrubado um leão. Aleluia. E Deus olhou para ele, Deus procurou na terra também alguém, e achou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi marcado pela obediência e submissão. As pessoas, quando falam de Davi, lembram de duas histórias. Do pecado e que ele derrubou o gigante. Só. Isso daí é o pessoal que não lê a Bíblia, que só conhece pedaços. Aleluia. A Bíblia diz que a maior história de submissão, irmãos, da Bíblia, de obediência, foi de Davi. O seu rei, que ele chamava de pai, quis matar ele 3 vezes. Não falou mal dele só, não. Falou mal, criticou, reclamou, e por fim tentou matar 3 vezes. Às vezes, se alguém fala mal de você, você já quer sentar o pau, já quer falar, já quer fazer isso. Davi olhou e falou assim, não. A obediência, irmãos, eu acho isso glorioso. A obediência, ela reconhece a unção. E isso faz a diferença muito grande na vida das pessoas. E Davi, ele reconhecia que, embora Saul estivesse totalmente errado, era um líder totalmente torto, mas ele sabia que ele precisava ser submisso, porque a autoridade ainda não tinha sido delegada sobre a vida dele. Ele não era o rei ainda, não estava empossado, então ele não podia reagir. E a Bíblia diz que ele permaneceu até o fim, até que um dia chegou a sua boa notícia. A Bíblia diz que ele foi ungido rei. A Bíblia diz que ele foi o rei mais glorioso. A Bíblia diz que ele foi tão glorioso, tão diferente, tão espetacular, que um dia ele vai reinar sobre o povo de Deus novamente. Já pensou, irmãos, que glória é essa? Você marcar uma história e Deus olhar e falar, verdadeiramente esse daí precisa de uma nova oportunidade para reinar. Aleluia. Assim como Moisés, irmãos, que foi o único que aconselhou a Deus. A pessoa chegou para Deus e falou, olha, não faz isso não. Não mata esse povo não. Salva ele, porque aí eles vão dar testemunho lá na frente. E a Bíblia diz que Deus olhou e falou,
É bom esse conselho. Né? Você tem razão. Será que você tem capacidade de aconselhar a Deus, irmão? Quando a gente começa a analisar esse tipo de pessoas, você analisa o grau de intimidade que eles tinham. Eu fiquei pensando sobre Davi e falei, olha, que sinal de obediência e submissão. Que exemplo de homem de Deus. Eu desafio você depois ler o livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Que coisa tremenda é a história dele. Eu lembrei do Danilo, que Danilo é que gosta muito de Davi. Aleluia. E eu me lembrei de um homem, irmãos. Já vou acabar. Mas é que eu acho que essas qualidades são importantes e elas faltam muito nas pessoas hoje. Aqueles que dizem que servem a Deus. E às vezes a gente quer tanta boa notícia, mas a boa notícia já chegou. E a gente é que precisa pegar, e às vezes a gente está com dificuldade de chegar. Eu vejo a boa notícia como algo que está colocado numa escada. Imagina o seguinte, que a boa notícia está aqui, ó. Sua boa notícia chegou hoje, está aqui, ó. Você consegue pegar ela daí? Consegue? Consegue, Conceição, pegar daí? Esticar a mão? Não? Mulher borracha? Não, você precisa levantar do seu lugar, caminhar, chegar até aqui, desviar. Tem um esforço para você subir, tem um esforço para você chegar. Mas a boa notícia, ela saiu do lugar? Não. A sua boa notícia está assim, irmãos. Deus já determinou ela sobre a sua vida. A Bíblia diz que antes que a palavra se forme na sua boca, Deus já conhece no seu coração. Ele já determina sobre a sua vida o que você precisa, mas você precisa pegar. Aleluia. E foi assim com Noé. A Bíblia diz que não tinha chovido naquele tempo. Ninguém conhecia a chuva. Só conhecia um homem louco que recebeu uma ordem. Falou, olha, você vai fazer uma arca porque vai chover aqui. Vai ter um dilúvio, vai matar todo mundo. A pessoa que notícia boa que ele recebeu? Vai morrer todo mundo. Mas para você, Noé, tem uma boa notícia. Aleluia. Para você, Noé, tem uma boa notícia. Para você, para os seus filhos, tem uma boa notícia. Construa a arca e você terá uma boa notícia. A Bíblia diz que a construção da arca durou pouco tempo. 120 anos. 120 anos. Hoje a gente nem vive isso. Deus nem deixa. Você não ouviu notícia aí que alguém de 120 anos está vivo. Até o mais velho do mundo não está chegando a isso mais. Mas para quem não sabe, isso daí está na Bíblia, tá? Deus travou a idade. Porque antigamente o pessoal vivia 1000 anos, 850, 900. Foi Deus que travou isso. Por causa de Noé. Aleluia. Você que seria capaz de fazer algo para Deus que é impossível para o mundo? Essa foi a situação de Noé. Ninguém no mundo deu crédito para ele. Ninguém acreditou naquilo que ele estava fazendo. Aleluia. Para você fazer a diferença, irmão, receber uma boa notícia na sua vida, você precisa crer que o impossível vai acontecer. Você precisa crer que aquilo que você está fazendo para Deus tem uma recompensa. Aí fora ninguém está acreditando mais. Ninguém está olhando mais e dando crédito para a igreja. Mas insista na boa notícia para o mundo. O mundo aí fora precisa conhecer a boa notícia. Durante 120 anos que ele construiu a arca, irmãos, ele continuava pregando, olha, se arrependa. Olha, ainda dá tempo. Olha, se esforça. Não, você está louco. Nunca choveu. Água, que coisa terrível. Mesmo que se chover, vai ser só um pouquinho. O céu está aqui acima de nós, não é tão grande. As nuvens não poderão fazer isso. O mundo não enxerga, irmãos, porque ele está preso em trevas. Mas sobre a vida de Noé, raiou uma luz. Assim como sobre a sua vida um dia raiou a luz. Assim como um dia Jesus, ele recebeu uma má notícia. Ele foi lançado preso, ele apanhou, ele foi castigado. E no dia da Páscoa, quando ele era para ser exaltado e glorificado, olharam para ele e falaram,
Cristo ou Barrabás? E a Bíblia diz que eles escolheram Cristo. Amém? Não, eles escolheram Barrabás. Jesus recebeu também uma má notícia. Agora crucifica-o. Agora mata ele. Agora castiga ele. Agora bate nele. E a Bíblia diz que foi feito exatamente como foi determinado. Você imagina, irmãos, o Filho de Deus, né, já foi até falado aqui na hora do louvor, foi castigado, foi judiado, foi crucificado, foi condenado. Aleluia. Mas Jesus também tinha uma boa notícia. Ele chamou seus discípulos antes da sua prisão e falou: eu tenho uma notícia para vocês. Hoje vocês não vão entender. Mas esse templo vai ser destruído e no terceiro dia ele vai ser levantado. E a Bíblia diz que houve então uma boa notícia para Jesus, para o André, para a Ana Lúcia, para o Dorival, para a Fabiana, para o Márcio, para você, igreja. Aleluia. Foi a mesma notícia que Jó proclamou. Eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia ele vai se levantar para me buscar. Não importa, irmãos, a notícia ruim que você receba. Se preocupe com a boa notícia, porque Jesus está voltando. Ele deixou tudo que ele tinha, toda a glória que ele tinha, todo o poder que ele tinha, para um dia ele ser castigado, para um dia ele sofrer, para um dia a má notícia dele ser uma boa notícia para você. Amém? Receba a boa notícia de Deus hoje. O Rei está voltando. A Bíblia diz que Deus, aleluia, talvez você olhe e fale, mas eu estou falho, eu estou em pecado, eu estou isso, eu estou aquilo. A Bíblia diz lá em João 3, aleluia, que Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo pudesse ser salvo por ele. E a boa notícia para você é essa, irmãos. Não importa a circunstância, não importa a luta aqui na terra, não importa o seu sacrifício aqui, o que importa é que Deus está preparando moradas eternas para você. A boa notícia é que haverá uma nova Jerusalém, a Bíblia diz que haverá um novo tempo, um novo dia, uma nova história, uma nova cidade, um novo mundo para aqueles que um dia sofreram aqui, poderão eternamente, aleluia, eternamente, adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Receba hoje a boa notícia de Deus. Jesus está voltando. Amém?